A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da Bíblia Sagrada para os nossos corações. Amém? Que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e a sua família. Glórias a Deus. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Oh, glória! O profeta que mais falou a respeito do Messias, o Cristo de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Glória a Deus. Essa palavra, esse versículo, esse capítulo de Isaías, o versículo 1 já começa o profeta sendo usado pelo Espírito Santo. Ele já começa dizendo para o povo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão de Deus, ela pode salvar o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança. A mão de Deus, ela pode salvar. E o profeta Isaías, ele já começa a falar para o povo, porque o povo aqui de Israel, o povo de Jerusalém, de Judá, o povo estava longe de Deus. O povo deixou de adorar a Deus. O povo deixou de buscar a Deus. A Bíblia diz aqui que o povo se desviou tanto da presença de Deus que as suas mãos estavam contaminadas pelo sangue, estavam derramando sangue inocente. Os pés deles caminhavam para o mal. Eles não conheciam o caminho da paz. Eles estavam em trevas. Eles se afastaram de Deus totalmente. Mas o profeta Isaías, profetizando, nesse versículo 1, ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor. Porque a mão de Deus, ela toca onde a mão do homem não toca. A mão de Deus, ela vai aonde a mão do homem não vai. A mão de Deus faz o que a mão do homem não faz. A mão de Deus alcança aonde a mão do homem não alcança. E o profeta Isaías profetizando para o povo, que havia esperança se o povo se arrependesse. Havia salvação se o povo se arrependesse das suas iniquidades, das suas transgressões, dos seus pecados. Porque o pecado daquele povo, a iniquidade, a maldade, estava afastando ou tinha já afastado o povo do verdadeiro Deus. Mas eu quero falar aqui sobre a mão de Deus. A mão de Deus pode te salvar. Em qualquer área da sua vida, da minha vida, da nossa vida, a mão de Deus pode nos salvar das guerras, dos problemas, das adversidades. Porque é a mão de Deus, não é a mão do homem. Não é a mão do homem. A mão do homem pode falhar. A mão do homem pode errar.
A mão do homem pode derramar sangue, a mão do homem pode aceitar o suborno, a mão do homem pode buscar a ganância, a mão do homem pode se encolher para fazer o bem, mas a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida sobre aqueles que acreditam na sua palavra, na sua palavra. E a Bíblia diz que a mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. A mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Está escrito, se você ler, Esdras, capítulo 8, versículo 22 e 31. A Bíblia diz que Esdras, o sacerdote, o escriba, ele ali na direção do povo, ele era copeiro no reinado de Artaxerxes. E ele ficou sabendo que Jerusalém estava demolida, as portas queimadas a fogo, destruída, arruinada. E que o seu povo, os seus irmãos estavam em grande vergonha, tristeza e aflição. E Esdras, ele, sendo um homem de Deus, conhecedor da palavra, a Bíblia diz que ele, ouvindo essas palavras, se humilhou, jejuou, chorou na presença de Deus. E ele pediu a Deus que estendesse a sua mão e desse vitória, socorresse o teu povo. E se você ler, a Bíblia vai dizer que Esdras saiu de Babilônia e foi para Jerusalém. E a palavra de Deus diz no versículo 22, você pode ler o 21, 22 até o 31. A Bíblia diz que Esdras confiou na mão benéfica de Deus. Porque a Bíblia diz que Esdras teve vergonha de pedir ao rei exército, cavaleiros, uma escolta armada, para os levar pelo caminho até chegar a Jerusalém, porque no caminho estava o inimigo, no caminho ele ia encontrar perigos, dificuldade. Mas a Bíblia diz que Esdras pediu a Deus, ele suplicou a Deus, ele clamou a Deus pelo seu povo, pelos seus irmãos. E ele não pediu ao rei, mas ele pediu a Deus, porque a Bíblia diz que ele fala com o rei, ele fala com o rei. Eu disse ao rei que a mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Então Esdras confiou na poderosa mão de Deus. Como diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. E Esdras, ele procurou fazer o bem, porque quem procura fazer o bem, seguir o caminho do bem, a mão de Deus vai estar sobre ele. A benéfica, a bondosa, a poderosa, a grandiosa mão de Deus vai estar sobre aqueles que fazem o bem, que andam pelo caminho do bem. E Esdras era um homem que praticava o que é bom, temia a Deus. Então ele orou a Deus, ele pediu a Deus, ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre Esdras e o conduziu pelo caminho e o livrou dos inimigos no caminho. Hoje não é diferente. Nós estamos nessa terra, nesse mundo,
e nós andamos por vários caminhos. Isto são vários caminhos da nossa vida, o caminho físico, o caminho espiritual, né? O caminho para o trabalho, o caminho para a viagem, o caminho para um passeio. Enfim, os inimigos estão no caminho. E se a mão de Deus não estiver sobre nós, o que será de nós? Então, assim como Esdras confiou em Deus, acreditou em Deus e falou com o rei que a mão de Deus estaria sobre ele e o levaria até Jerusalém, naquela caminhada longa, cansativa, perigos eminentes. Então, não é diferente. Nós temos que crer que a mão do nosso Deus está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus. Então Esdras não confiou nos cavaleiros, nos cavalos, no exército do rei, porque o rei poderia mandar. E Esdras poderia aceitar. Não, vamos ir porque o rei vai nos proteger. O homem vai nos proteger. Como diz o Salmo, acho que é Salmo de Davi, ele diz, dar-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Esdras poderia confiar no exército do rei. Não, o rei vai mandar uma escolta armada, cavalos e os seus cavaleiros, homens treinados e preparados, eles vão na nossa frente, eles vão nos conduzir até Jerusalém. Mas a Bíblia diz, o nosso verdadeiro socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Esdras confiou na mão poderosa de Deus. Se você ler, está escrito lá, que a mão de Deus, a mão do Senhor nosso Deus, estava sobre nós. E conduziu Esdras. Ele chegou lá em vida, em paz, sem nenhum dano. Porque os inimigos no caminho foram detidos por Deus. Deus limpou o caminho. Eles chegaram em paz em Jerusalém. Porque quando a mão de Deus está sobre nós, quando a mão de Deus está nos protegendo, ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém tira a sua vida, ninguém destrói você, porque a mão de Deus está sobre você, sobre mim, sobre nossos filhos, família, sobre o povo de Deus. Então confia na mão de Deus. Em segundo lugar, a mão de Deus é forte para tirar você do cativeiro. Qual é o cativeiro que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã? O cativeiro sentimental? O cativeiro emocional, físico, espiritual? O cativeiro financeiro? Qual é o cativeiro que você está enfrentando? A enfermidade, as dificuldades da vida? A mão de Deus pode tirar você desse cativeiro, ela pode tocar em você agora e você ser abençoado, curado, sarado, liberto. Se você ler o Salmo 136, versículo 12, está escrito, com mão forte e braço estendido, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, o povo que estava escravo há 400 anos, 430 anos, mas a mão de Deus, o braço de Deus arrancou o povo do Egito da escravidão, querendo o Faraó ou não, querendo o Egito ou não, porque quando Deus estende a tua mão, não há quem pare, não há quem possa deter, não há quem possa atrapalhar. Então está escrito, com mão forte e com braço estendido, Deus arrancou o seu povo do Egito, da escravidão, e passou a guiar o povo com a sua mão poderosa. Então Deus pode tirar você
nossa família, os seus filhos, sua casa desse cativeiro. Esse cativeiro da doença, do vício, da maldição, do pecado, da miséria, da derrota. Então temos que confiar na mão poderosa de Deus. Confiar na mão de Deus. Porque a mão de Deus pode tudo. A mão de Deus toca. A mão de Deus sara. Está escrito que a mão dele fere e a mão dele sara. Está escrito no livro de Jó, capítulo 5. Então a mão de Deus pode tirar você desse cativeiro. Você que está vivendo um cativeiro terrível. E nada nessa terra pode tirar você. Os homens não podem tirar. As coisas terrenas, os recursos da terra não podem tirar. Mas a mão de Deus pode tirar você desse cativeiro. Porque ninguém era capaz de tirar o povo de Israel do cativeiro. Ninguém. Por mais que os homens tentassem, por mais que os homens tentaram, ninguém pôde tirar aquele povo do cativeiro. Mas quando a mão de Deus desceu, quando o braço de Deus se estendeu, oh glórias, o povo saiu do Egito. Deus arrancou o povo com mão forte, braço estendido da terra do Egito. E o povo não saiu com as mãos vazias. Porque Deus ele abre a sua mão. Salmo 145, versículo 15 e 16. A Bíblia diz que a mão de Deus está aberta para nos socorrer, nos abençoar, nos sarar. Está escrito, então, o povo de Israel, a mão de Deus veio sobre aquele povo e tirou o povo do Egito. E o povo saiu de lá com as mãos fartas, com prata, com ouro. Porque é isso que a mão de Deus faz. Quando a mão de Deus toca, quando a mão de Deus vem, quando a mão de Deus, aleluia, entra com poder e autoridade, muda qualquer situação. Então, com mão forte e braço estendido, Deus arrancou o povo do Egito. E o povo saiu com as mãos cheias. O povo saiu com a prosperidade. Porque é isso que Deus faz. Porque quando a mão de Deus toca, ninguém atrapalha. Oh, glórias! A Bíblia diz, a mão de Deus pode te tocar, querendo você ou não. Eu não quero que a mão de Deus me toque. Mas ela pode te tocar, mesmo se você não querer. Mesmo se você não aceitar. Porque Ele é soberano. Ele manda e não é mandado. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. A mão de Deus te fez. A mão de Deus me fez. A mão de Deus fez o ser humano do pó da terra. Então Deus, Ele pode tocar em você, querendo você ou não. Jó capítulo 19, versículo 21. Jó era um homem justo, temente a Deus, sincero, desviava-se do mal. O próprio Deus deu testemunho para Satanás da vida de Jó. O próprio Deus falou de Jó. Já pensou? O próprio Deus falando bem de você. Deus falou bem de Jó na presença ali dos anjos e de Satanás. Observastes o meu servo Jó, porque na terra não há ninguém semelhante a ele, homem justo, reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Mas muitas vezes a mão de Deus, ela pode te tocar, querendo você ou não. Jó era um homem que fazia o bem, praticava o bem, ajudava os órfãos, as viúvas, necessitados, que batia a sua porta, ele abria, ele ajudava, ele socorria. Mas mesmo assim, a mão de Deus tocou nele para o provar, porque Deus provou a fé de Jó. E ele foi paciente, e Jó adquiriu paciência em meio às lutas, adversidades, problemas da vida. Porque Deus fala das qualidades de Jó. As 4 qualidades de Jó: homem íntegro, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal.
Deus não fala da paciência de Jó, mas Jó adquiriu paciência, ele adquiriu paciência em meio às adversidades e às lutas da vida. E a mão de Deus tocou em Jó, porque ele mesmo fala. Então a mão de Deus pode tocar naquele que faz o bem, e a mão de Deus também pode tocar naquele que faz o mal, naquele que pratica o mal. O próprio salmista, ele fala: a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Salmo 34. E Jó, ele diz, 19, versículo 21, ele diz assim: compadecei vós de mim, amigos, compadecei vós de mim, porque a mão de Deus, a mão do Senhor me tocou. Então a mão de Deus tocou em Jó, porque Deus queria provar ele. Deus queria mostrar para Satanás que Jó era temente a ele, fiel, sincero, e desviava-se do mal, não pelos bens que ele tinha, não pela prosperidade, pela fartura, pela abundância, pela multiplicação que ele tinha, mas porque ele temia a Deus de verdade, ele servia a Deus de verdade, porque ele era servo. Porque o próprio Deus fala: observastes o meu servo Jó? Então, antes de Jó ter riquezas ou ser próspero, ele era servo de Deus, e também servia ao seu próximo. Então a mão de Deus, ela pode tocar em você, querendo você ou não. E a mão de Deus tocou em Jó, e ele passou por grandes aflições. Jó passou por momentos de grandes adversidade, mas a própria mão de Deus que tocou nele para o provar, a própria mão de Deus tocou nele novamente, e veio a cura, veio a saúde, veio a prosperidade, veio a fartura e abundância, a multiplicação na vida de Jó. Então, a mão de Deus pode te tocar, querendo você ou não, porque ninguém manda em Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém manda nele. Então, quando Deus quer, sai da frente. Quando Deus quer, sai de baixo. Quando Deus quer, não fica no caminho, não. Quando a mão de Deus quer operar, quando a mão de Deus quer agir, quando a mão de Deus quer curar, libertar, sai da frente, porque vai acontecer, querendo o diabo ou não, querendo o homem ou não. Quarto, a mão de Deus te leva para onde você não espera. Acontece. A mão de Deus pode te levar para onde você não, talvez, quer ir, ou nem espera. Isso já aconteceu na minha vida várias vezes. Muitas vezes você não quer ir para um certo lugar. Você só quer ficar naquele cantinho, naquele lugar. Mas muitas vezes a mão de Deus vem, te arranca dali e te leva para um lugar que você nem espera. Ou talvez não queria ir. A Bíblia diz em Ezequiel 37, versículo 1. Olha o que está escrito lá, o que o profeta fala. Veio sobre mim, ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em um grande vale. E ele entrou no meio do vale, ele começou a andar no meio do vale, e ele viu muitos ossos, que todos estavam sequíssimos. Ou seja, Deus queria mostrar a Ezequiel aquela visão. Então a mão de Deus veio sobre Ezequiel e o levou ao lugar que ele nem esperava. Porque Deus queria mostrar para ele como que estava a situação, o estado de Israel, do seu povo. Então muitas vezes a mão de Deus, ela vai te levar para lugares que você nem espera
nem imagina, mas a mão de Deus vai te levar para te mostrar algo, para fazer algo, a realizar algo na sua vida, para te usar. Assim aconteceu com Ezequiel, estava lá tranquilo, e de repente veio a mão de Deus, porque a mão de Deus faz coisas tremendas, coisas gloriosas, coisas poderosas. Ele diz lá: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou. Então a mão de Deus vai te levar, aleluia, para lugares que você não espera, que você não imagina, e que talvez você nem queira ir, mas a mão de Deus vai vir sobre você e vai te levar, porque Deus quer te mostrar algo, Deus quer fazer algo através de você, Deus quer realizar algo na sua vida, e é necessário que a mão de Deus te leve, porque muitas vezes no lugar que a gente está findando a hora, está terminando os dias, e a mão de Deus vai vir e vai arrancar você e vai te levar. A mão de Deus te leva para onde você não espera. Porque muitas pessoas, às vezes, todos nós, muitas vezes estamos relaxados, acomodados. Aqui tá bom, aqui tá legal, tá tudo beleza, não falta nada, tem de tudo. Mas muitas das vezes, Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior. Muitas vezes Deus quer fazer coisas grandes através de você, de mim e de nós. Então a mão do Senhor, diz o profeta Ezequiel, veio sobre mim, porque foi individual. Ele está dizendo, veio sobre mim, porque tem coisas na vida que a mão de Deus vai vir sobre você. Não vai vir sobre a sua família, sobre o seu pai, sua mãe, seu filho. Não vai vir sobre o seu pastor, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente. Tem coisas na vida que a mão do Senhor vai vir sobre você. Sobre você, sobre mim. E vai nos levar para o lugar preparado, para o lugar certo. Porque lá Deus vai te mostrar algo. Lá Deus vai fazer com que você tenha experiência com Ele. E muitas vezes vai acontecer isso. A mão de Deus vai vir sobre você e vai tirar você dessa cidade. Vai tirar você desse bairro, desse país. Vai tirar você dessa situação, desse problema, dessa situação difícil e complicada e vai levar você. Vai te guiando para onde Ele quer. E Ezequiel foi e viu aquele vale. Talvez ele ficou assustado. Talvez ele ficou espantado. Talvez ele ficou até com medo daquela visão a qual a mão de Deus levou ele. Mas no final ele entendeu o que era. E muitas vezes Deus vai te levar. A mão de Deus vai vir sobre você e vai te levar para um lugar que você nem espera. E muitas vezes lá você vai até ficar um pouco com medo, receoso, você vai ficar com medo, com receio, você talvez vai ficar com dúvida, talvez você vai ficar com o pé atrás, mas se foi a mão de Deus que te levou, mesmo que você fique espantado, mesmo que você fique assim, sem saber o que fazer, a mão de Deus vai te guiar e vai te mostrar grandes coisas, vai fazer grandes coisas na sua vida. Em quinto lugar, a mão de Deus te segura e te ergue. Olha que coisa linda. Se você ler Mateus 14, versículo 31. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. E de repente, Jesus chega e aproxima do barco onde os discípulos estavam todos. E eles ficaram com medo. E Jesus disse, não temais, sou eu.
Eles acharam que era um fantasma. Mas a Bíblia diz que Pedro e os demais discípulos, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E diz a Bíblia que Jesus disse: vem. Porque independentemente das tempestades da vida, independentemente dos ventavais da vida, Jesus sempre vai olhar para você e vai dizer: meu servo, vem. Vem ao meu encontro. Vem. Não volte atrás. Não olhe para trás. Venha ao meu encontro. E Pedro desceu do barco, pisou sobre as águas e começou a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que, de repente, a fé de Pedro se abalou. De repente, a dúvida, o medo entrou no coração de Pedro. Ele começou a reparar a força do vento, as ondas grandes, e ele começou a afundar. Começou a afundar. Ia morrer. Mesmo que Pedro soubesse nadar. Ele era um grande pescador, conhecia o mar de canto a canto. E com certeza ele sabia nadar. Todo pescador sabe nadar. Mas ia chegar um momento que ele ia cansar pela força do vento, pelas ondas, e ele ia morrer afogado. E talvez se os discípulos tentassem pular para ajudar Pedro, talvez também iam morrer, porque o mar estava muito agitado, vento forte, ondas grandes. Chega uma hora que o corpo humano, a força física se acaba. Mas a Bíblia diz que até os discípulos no barco ficaram com medo, ninguém pulou para ajudar Pedro, ninguém estendeu a mão para ajudar Pedro. Mas a Bíblia diz que ele clamou, a Bíblia diz, e clamou Pedro, e gritou Pedro por socorro. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente, na mesma hora, estendeu a mão e segurou nas mãos de Pedro. Não foi Pedro que segurou nas mãos de Jesus. Foi Jesus com as suas mãos poderosas, com as suas mãos benéficas, abençoadora, com as suas mãos santa, divina e milagrosa, segurou as mãos de Pedro. Está lá na Bíblia. Está na palavra do Senhor. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, nós estivermos enfrentando as ondas da vida, as tempestades desse mundo, e quando você talvez por um momento, porque tem momento que nós estamos firmes, tem momentos que se deixar a gente ora o dia inteiro, jejum o dia inteiro, lê a Bíblia o dia inteiro. Tem momentos que a gente está, como se diz, no gás. Tem momentos que a nossa temperatura espiritual está lá em cima. Tem momentos que, aleluia, vem o que vier, aconteça o que acontecer, a gente está firme e inabalável. Mas há momentos em nossas vidas que estamos frágeis. Naquele momento que Pedro olhou para Jesus e disse: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus vem, ele foi. Naquele momento a fé dele estava focada. A fé dele estava firme em Cristo. Mas de repente a dúvida, o medo, a insegurança entrou no coração de Pedro e ele olhou para um lado e para o outro, as ondas grandes, os ventos fortes, e ele começou a afundar. Diz a Bíblia que ele começou a afundar. Porque quando nós perdemos a fé em Cristo, quando nós deixamos de crer na poderosa mão de Deus, no socorro da mão de Deus, a nossa vida vai afundando de mal a pior. Mas a Bíblia diz que imediatamente, está escrito lá, quando Pedro gritou por socorro, a Bíblia diz, imediatamente, na mesma hora, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Sabe por quê? Porque quando Pedro gritou por socorro, a mão de Pedro estava assim, ó. Porque geralmente quando a pessoa quer socorro, está se afogando, ela levanta as mãos
para cima. Ela levanta as duas mãos para cima pedindo socorro para que o salva-vida possa ver. E Jesus estava ali. Jesus estava ali. Aleluia! Jesus estava ali. Ele foi o salva-vida de Pedro. Pedro gritou, começou a afundar, mas ele levantou as mãos para cima e diz a Bíblia que foi a mão de Jesus que ergueu Pedro, que segurou Pedro e salvou a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, creia na poderosa mão do Senhor Jesus. Creia na potente mão de Deus. Creia na benéfica mão de Deus para te socorrer, para me socorrer, para socorrer, salvar, libertar, tocar, sarar as nossas famílias, os nossos filhos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Então creia nessa palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está estendida para todos aqueles que querem, que confia, que acredita na palavra de Deus, no nome do Senhor. Amém? Fique na paz, fique na bênção, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus faça companhia a todos vocês, toda a nossa família, todo o povo de Deus, em nome de Deus. Medita aí nessa palavra, medita nesses versículos, e se você quiser compartilhar, compartilha, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e o que está escrito aqui é fiel e verdadeiro, está escrito, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então creia nessa palavra, como disse o próprio Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e crê, acredita, obedece, será salvo, será abençoado. Amém? Fique na paz, fique na bênção e não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória! Escuta aí esse louvor um pouquinho. Oh glória! Oh glória! Louvor abençoado, hein? Amém? Fique na paz, meu irmão. Fique na bênção. Até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.